Fala, turma! Mais um podcast aqui. Meu nome é Aline, sou representante do Universo GV, trabalho no time de marketing e hoje eu tô com uma pessoa que ela é conhecida não somente por um nome, mas três. Então eu quero ver se quem é desse universo já sabe de quem eu tô falando. É uma pessoa que abençoa todo mundo, tá? Vamos começar por essa. Então, bença é um dos apelidos. E aí, a maioria das pessoas já vão descobrir quem que é essa pessoa que tá aqui comigo hoje. Além disso, ele é conhecido como um magnata da proteção veicular. Edgar, muito prazer, seja muito bem-vindo. Muito prazer, né? Sou conhecido aí como Magnata. Pegou aquele merchan de com vocês, abençoar vocês, né? Chamar mulheres de bênção. Mas o meu nome real é Edgar Leopoldino Martins. É isso, me conta um pouquinho dessa sua história aí. Por que bença? Já falou que aí abençoava todas as mulheres e aí pegou o apelido de bença. Exatamente. Tava conversando com um parceiro e ele falou assim: você chama todos os homens, né? Ou todo mundo de Magnata. E para as mulheres, que tipo de coisa você poderia chamar elas? Aí eu falei: benção. E aí começou. Aí muitas das vezes algumas das minhas assistentes falavam: quando ele chama benção é porque ele tá bravo. É porque ele não quer mostrar que tá bravo, então ele fala benção. Aí depois eu falei: não, a verdade não é, eu quero abençoar todas as mulheres também, como eu abençoo os homens chamando eles de magnata. Mas quando eu tô com raiva, o benção vem com um pouquinho mais de força pra Deus. Não, Isso, ele vem mais, né, empolgante. eu pego um pouquinho dessa, porque eu falo, esse é abençoado, mas eu já vou no É abençoado. como diz, né? As pessoas evangélicas não podem xingar, né? Então a gente fala benção. Quando dá aquele benção mais forte é porque... E que diz que quando a gente murmura também, Deus manda em dor pra gente aprender. Exatamente. Então, né? Aquele abençoado do ser humano. Então vou abençoar aquela pessoa lá, né? Mas tá bom, vamos seguindo. Então, magnata é porque você chamava os homens de magnata. Isso, quando eu estava, né, caminhando nessa jornada, eu li um livro e tinha esse nome, Magnata. Aí eu assisti um filme e vi também. Aí conversando com as pessoas, eu comecei a falar bem devagarzinho, ô Magnata. E depois as coisas foi acontecendo mesmo. Aí eu fiz um curso e essa pessoa falou: ó, tira o Edgar de lado e só usa o Magnata pra tudo. Não tem mais Edgar, você nasceu de novo. Aí eu comecei a falar. Gente, ou eu não imaginava que era essa a história do magnata, você acredita? Foi isso. Eu achava que você tinha só se intitulado como magnata da proteção. Eu falei, gente, eu achei Aí assim. o Magnata da Proteção veio depois também, depois desse curso, aonde ela falou assim, como ela falou que tinha que tirar o Edgar, eu apaguei toda a história Edgar, né? E vim só como Magnata da Proteção. Meu Deus. E vendedor? A gente começou quando? Olha, vendedor é uma coisa muito assim, pra mim não existia ser vendedor. Pra mim o negócio era trabalhar CLT. Você trabalhava com quem então antes? Olha, eu já fui pedreiro, eu já fui frentista, eu já fui lavador de carro e já fui caminhoneiro, entre aspas, não caminhoneiro assim, igual esses top, mas já Dentro da cidade ali. dentro da cidade, algumas regiões mais próximas ali também. Meu último serviço foi como caminhão. Que isso? Então, assim, um monte de assunto diferente ali, um monte de serviço diferente, assim. E querendo ou não, já tava ali flertando com o veículo, né? Já tava mexendo, queira ou não. Lava-carro tava ali com o veículo, frente tava ali com o veículo, caminhoneiro tava ali com o veículo. Exatamente. E como é que foi essa virada? Me conta. Um grande amigo, parceiro mesmo de infância, chegou com um bendito panfleto em casa. Sempre conversa com o panfleto. Sempre é o panfleto. Não tinha o QR Code naquela época? Não tinha. Aí ele me trouxe um bolo de panfleto, eu morava na cidade de Capivari, e um bolo. Eu falei: que é isso? Eu falei: não, achei um negócio agora que vai mudar a minha vida. Eu falei: ainda bem que é só a sua, né? Aí começamos a conversar, eu tava em casa almoçando, a esposa dele também, minha esposa sempre foi CLT, né? Nada contra. E aí começamos a falar com ele: para com isso, mais um negócio pra você vender, você tá ficando louco. Aí ele começou a me explicar o que era na época era cooperativa, né? O que é uma cooperativa, como que funciona. Eu falei: filho, eu odeio venda, não quero saber disso. Mas ele deixou o conflitinho em casa e foi embora. Os tempos se passou, veio o meu lindo garoto, aí eu tava trabalhando de caminhoneiro, veio o meu lindo garoto, 3 meses depois eu pedi conta da empresa, comprei uma Fiorino e voltei para Hortolândia, onde eu estou agora, São Paulo. São Paulo. E aí eu queria agregar a Fiorino. E deixei de lado o panfleto dele lá. Cheguei na cidade, não tinha o que fazer, a Fiorino zero, não tinha o que fazer, mas eu tinha que levar comida dentro de casa. Sem choro. O moleque tinha 3 meses. Nossa. Aí eu fui lá falar com ele, né? E aí, amigo, você que como? Vou procurar os amigos, né? Eu falei: você lembra do panfleto? Tá aqui, ó. O panfleto lá flertando com você, olhando pra você.
Aí conversando ali, eu fui indo, comecei a falar, então vamos fazer o seguinte, eu não vou vender, mas eu faço a vistoria. Era o mais fácil, né? Ganhava R$ 30 pra fazer uma vistoria. Que isso. Dinheirão, hein, naquela época, dinheirão. Isso é em Vamos colocar antes de 2015. 14, Não, 13, bem antes, porque eu fiquei 4 anos, né? 12, então. É, por aí, 11, 12 ali. Aí comecei fazendo vistoria. R$ 30 naquela época, hoje é o quê? Uns 70, 100? Por aí, uns 100 Hã? reais hoje, é. É, então já era. Pra fazer uma história. Ótimo. Que isso, Não precisava falar nada, só era tirar foto. tinha só que saber onde é que tava o lugar ali. Acabou, aprendi ali e fui tocando. E não existia, aquilo aí era tudo no papel. É, tudo papel, ó. Tudo papel. Mandava por e-mail, Miguel. Mandava por e-mail, tirava foto na câmera normal. Nossa, a Passa- câmera tinha nem é. celular. Nossa, verdade. Cartão, passava pro computador, mandava pro sistema e tinha que esperar ele. O problema era deles, não era meu, não tô vendendo nada. Demorava, ó, pra Anos. cadastrar. Resumindo, um dos rapazes lá me chamou e falou assim, ó, é o seguinte, você precisa decidir o que você quer da vida. Ou você faz a Fiorino e vive de Fiorino, ou você vem aqui e não quero você como vistoriador, quero você vendendo. Você fazia o que na Fiorina? Entregava? Fazia entrega? Tentava entregar, né? Porque só arrumava BO, né? Pagava pra trabalhar. Pagava pra trabalhar. Eu fui lá e estudei o panfleto. Aí a primeira vez eu peguei o panfleto, li o panfleto todo, comecei a entender o negócio. E falei, então tá bom, não vou mais mexer com o Fiorino e vou fazer isso aqui. E continuei fazendo. Ele falou, toda vez que você for fazer uma vistoria de alguém, você dá o melhor atendimento. Se a pessoa marcar com você 8 horas, você chega 5 para as 8. Se a pessoa te der um copo de café, toma um. E foi falando, foi me Se não gostar, você engole. Se não gostar, aí eu comecei a fazer isso. Aí ele falou, quando acabar, você entrega o seu conflito para aquela pessoa e seja sincero, ó, eu sou historiador, tô começando nesse mercado, se você puder me ajudar com indicação, eu agradeço. E aí as coisas foram acontecendo. Em 2011, você já fazia uma coisa que é uma mina de ouro de qualquer negócio hoje, de qualquer marketing. A conexão, a indicação e o relacionamento. É, porque, ó, você imagina, hoje, né, com o auxílio do link, quebrou um pouco o acesso ao cliente. Mas se uma pessoa que vai fazer a vistoria, ele fala com, vamos supor, uma base aí vendendo 100 placas. Se ele fizer 100 vistoria, ele viu as 100 pessoas. Daquelas 100 ali, com certeza, 50 vão guardar ele na memória. Exato. Se ele fizer um bom relacionamento também. Só que tem um grande detalhe nisso. Para quem não gostava de venda, eu levei 4 meses para fazer a minha primeira. E por que você não gostava antes da gente pegar isso aí dos 4 meses? Ah, é aquela cisma, né? Porque um exemplo, minha mãe e meus pais sempre foram tradicionais. Aí nós quer ser tradicional também. CLT, né? CLT, garantido, de boa. Terceiro, férias remuneradas. Ah, acabou. Então, como eu falo com a turma, nada contra, cada um no seu lugar. Mas depois que eu entendi isso, depois que eu fiz a minha primeira venda em 4 meses, aí o jogo virou. E o que você fez pra persistir 4 meses? Porque eu tenho que persistir. Vamos combinar? Eu tinha que levar o giveaway pra dentro de casa. Eu falei, se eu voltar pro tradicional, eu vou levar um tempo para começar a receber. Então é mais fácil eu ficar aqui, eu ganho um pouquinho menos na vistoria, vou ganhando e vou fazendo. Eu era tudo ou nada, não tinha escolha. É, e ali também você tava com um garantido e tentando um outro, né? Você não tinha que ou fazer só um ou só outro. Exato. Você tava ali com a vistoria, então você tava ganhando a vistoria e se especializando. E esse grande amigo meu, eu do lado dele, ele perdia a venda por não me dar conta de atender no Nextel, tá? O Nextel bipava pra ele toda hora ali e eu do lado dele. Ele não passava pra mim. Aí eu falei, caramba, mas se ele tá conseguindo, eu vou conseguir também. É possível. Não é porque não quer passar pra mim, não tem problema, eu vou ter os meus clientes. Eu quero ser igual a ele um dia. E aconteceu. E quando foi sua virada? A minha virada foi quando eu fiz a primeira venda, que eu nem esperava. A pessoa chamou, eu fui lá, fiz, pagou a adesãozinha. Era 100% sua a adesão? Não era não, filha. Eu comecei a ganhar bastante, né? Porque eu ganhava R$ 30 por vistoria. Quando eu fui pra ser um consultor, eu ganhava 80. Olha que bacana. Que isso? Ou seja, não. E um bom tempo, depois que as coisas foram fluindo, eu montei, mais pra frente, montei meu escritório e comecei a ganhar quase 100% da adesão. Quase. Tinha um repassezinho lá. Entendi. E você lembra quem que era esse cliente, essa vistoria, essa pessoa que fechou? Essa pessoa não lembro. Eu deveria ter guardado, mas não lembro.
Só sei que um veículo era uma Fiorino. Era um É filho uma Fiorino. O primeiro veículo meu foi uma Fiorino. marcado por uma filha. Então, Marcado pela Fiorino, mas a minha Fiorino foi embora, não ficou não. né? Quem Nossa, sabe agora pega uma Fiorino e prota inteira ela, né? Imagina azul e branca aí. Então, aí, show de bola. É isso. E aí, quando você conheceu a gente? Eu conheci vocês, inclusive, a hora que eu liguei pra minha esposa ali, pra ela falar com o Laender, o rapaz que levou a GV até a porta do meu escritório, que ele nem entrou, tava no meu escritório hoje. Mentira! Tava lá hoje. 9 anos depois? E ele se tornou, olha pra você como é que é o jogo, né? Ele entrou ele me trouxe pra GV e hoje ele se tornou um consultor meu. Existência talvez assim, você sabe, né? Se ele pudesse continuar, estaria, né? Mas cada um tem as suas escolhas. E foi difícil essa transição? Foi porque, você imagina, você ter uma carteira ali ativa, eu construí uma carteira ativa e devido a algumas advergências, não da empresa, a empresa não tem que falar da empresa, mas algumas coisas que aconteceu entre pessoas, né? Faz parte. Quando eu falei, eu vou sair, eu não tinha pra onde ir. Foi antes dele aparecer. Eu não tinha pra onde ir. Mas olha pra você ver como é que a coisa é tão certa. Tudo relacionado a Minas. Porque um dia passou no meu escritório uma menina vendendo bolo, salgado, essas coisas, e ela vinha de Minas. E eu indiquei os outros escritórios pra ela. E quando ela passou, ela sumiu. Quando ela voltou, ela falou desse amigo meu que tinha saído, mas ele voltou com uma outra. E eu tava ali naquele sai, não sai, sai, não sai, não tinha pra onde ir. Eu chamei ele falou assim, ó, não vou entrar pra não falar que eu tô te induzindo. Mas se você escutar e tirar essa visão de só olhar pra frente, que tem outras coisas ao nosso lado que não deixam a gente olhar, você vai voar. Aí eu falei, então vem aqui. Aí ele foi de frente ao meu escritório, ele não entrou. Eu falei, eu não vou entrar, porque se alguém ver, vai falar que eu tô te induzindo. Ele foi lá, me explicou certinho. Eu falei, me dá um panfleto não, me dá um manual e uma cópia de contrato. Na época tinha que preencher também. Ele me deu, eu fui lá pro meu assistente e falei assim, ó, eu não tenho tempo pra ler, você vai ler. Se for a mesma coisa, tamo dentro. Se tiver os pós e pontos, depois a gente descobre no meio do caminho. Aí ela leu à tarde e falou assim, ó, mesma coisinha. E de um lado nós ganhamos um pouco o mercado que eles trabalham com um portfólio maior. Eu falei, demorou. Esse aí pra BH. Aí eu comecei a vender isso, né? E aí eu fui vendendo os carros que eu perdia, eu comecei a trazer para GV. Em um mês e pouco, eu tinha 30 placas na GV, os carros que eu perdia lá. E a aceitação, assim, numa boa. Que isso? Então era aquele lead free, vamos dizer assim. Exato. Que eu ia perder. Entendi. E o que você teve nesse processo aí de muitos empregos, né? Muitas profissões? Qual que foi a parte mais desafiadora mesmo na sua vida? A primeira, né, foi aquele abrir mão do CLT e falar, não, agora vou ter que honrar, sou eu comigo mesmo, fazer o diário e ter que contar com o dia. Tem o dia, Deus tá me dando o dia e dele eu vou ter que trazer pra casa um retorno, porque você tinha filho e esposa te esperando. Exato. E o que foi mais difícil? Pode até ser isso, mas me conta melhor, tipo, o que você sentia, o que você pensava, o que te fez virar? Olha, de um lado, por a gente ser evangélica, a gente fazia nossas orações, entregava na mão de Deus. E no início a minha esposa também não entendia, porque era do CLT. Mas quando ela começou a entender, ela também começou a falar, ó, você vai pra caça e eu continuo aqui em casa orando. E vai dar tudo certo. E aí foi as coisas acontecendo. Quando eu saía, eu via o meu bebê. Eu falei, vou ter que se virar nos 30 e trazer o que comer pra eles. E eu ia. Não é igual hoje que a gente tem um norte pra ir. Antigamente era você com você mesmo. Não tinha ninguém pra te conduzir. Ó, hoje eu falo pro consultor, vai em tal lugar. Naquela época não, era você com você sozinho. Não tinha um plano de negócio pronto. Ninguém queria te ensinar. E eu ia sozinho pra rua, abordava as pessoas, falava e eu precisava trazer um resultado. Tem algum momento aí da sua trajetória, a parte também de proteção veicular, a parte do que você representa hoje, mas que foi, de fato, assim, o mais difícil de não sei se tem saída ou como você
encontrou uma saída daquilo? Ou algum cliente, ou algum caso muito específico? Ou alguma vez que você pensou em desistir? Posso ser sincero? Pode. Eu sou um cara difícil de desistir de alguma coisa. Até minha mulher fala que ela não consegue entender que por mais difícil que esteja as situações, eu consigo no outro dia levantar e vamos pra cima. Porque tem os momentos que a gente toma a burdoada, normal. Mas eu dormi, tô novo de novo. Não me apego. Eu me apego mais a quando eu quero ensinar ou passar um pouco do que a gente sabe para as pessoas e as pessoas não querem fazer. Aí eu me apego. Falei, podia ter feito, porque eu fiz, vai dar certo. Mas outras coisas assim eu assim, levanto o dia, tá tudo certo. Então, sempre que você entra em alguma coisa, tem certeza que vai dar certo, pois só vai fazer dar certo. Exato. Não existe opção. Não existe. Tem que dar certo. É isso aí. E o que te encheu os olhos? Depois que você entrou, beleza. Você entrou ali meio lá, meio cá, meio ressabiado. Deixa eu entender o que tá acontecendo, deixa eu entender o que é. E quando é que virou essa chavinha, não só na sua cabeça, não só no seu bolso, mas no seu coração? Olha, virou a chave quando eu conheci, que eu vim pra BH, né? A vinda pra Minas, novamente, da outra eu vim uma vez só. Aí quando eu vim pra cá, que eu sentei na mesa e tinha lá o nosso CEO, aí eu fiz uma pergunta pra ele e falei, eu já estive num lugar que eu não pude sentar de frente com você. Aí ele, por quê? Devido às normas deles lá. E aí ele me explicou tudo o que aconteceu e falou assim, eu te dou a certeza que aqui não vai acontecer. Você pode se jogar. E aí ele perguntou pra mim, o que você precisa? Eu falei, só preciso de acesso. Vocês me dando acesso, eu vou pra cima. E foi, né? Foi. Não sei se você sabe, mas um ano depois eu ganhei em segundo lugar, sem eu saber, eu nem sabia que existiam essas premiações. E uma coisa que me marcou muito nesse caminhar, que eu eu comentei com você sobre o Wesley, o Barbudinho. Uhum. A gente veio pra BH, ele não era do meu time, era de um outro time. E a gente sentou numa mesa pra aprender com o Luquita, passando alguns macetes, e o Luquita foi falando ali os nomes de alguém que estava nos topos de venda. Em terceiro estava o meu nome. Mas como todo mundo me chamava de Magnata, tava lá, Edgar Leopoldino Martins em terceiro. Aí esse Wesley falou assim, ô Luquita, você sabe quem é esse Edgar Leopoldino Martins aí? O Luquita, deve ser algum consultor, não sei. Não é o Magnata. O Luquita não acredita, aí as portas se abriu mais ainda. Aí eu falei, oba, tô no caminho certo. Eu tenho que se jogar mesmo. Foi 18 ou 19? Foi 17. 17? Só 18. Já tinha campanha? No início eles tinham umas campanhas mais de boinha, mas eu não sabia. Porque Então. o outro, meu gestor, não veio assim, igual a gente mostra pra todo mundo como é que funciona. Ele só se joga, tem que produzir e tinha que fazer repasse. Depois que as coisas foram mudando. E o que te impulsiona quando você fala de Universo GV? O que vibra seu coração? Aquela força, né? Aquela força que nos move. Olha, fora os resultados, o que me move é que as promessas estão se cumprindo. Então você vê aí, você fala, se eu continuar, vai cumprir mais aí. Mas ontem mesmo eu fui pegar um negócio no carro ali. Quando eu fui indo pro carro, eu falei, que mudança, né? O que esse universo nos proporciona? Naquela época você tava com a Fiorino, hoje você tá o quê? Eles são com 2 veículos. Realizei o sonho da minha esposa, ela tinha um desejo de ter uma HR-V branca. Há um ano e pouquinho atrás realizamos o sonho dela. E eu tinha um desejo de ter um Corolla, realizei meus sonhos, estamos com os nossos sonhos realizados. Agora tem novos sonhos, né? E filhos, como é que tá? Filho só tem um, a gente tentou, né? Teve uma conversa, porque assim, ó, no meu time, eu tenho esse Wesley, ele é doido, ele tem 4 filhos. Quando veio quando a gente foi pro evento lá em Copacabana, eu coloquei no grupo que alguém tava grávida. Mas assim, por brincar com a galera no grupo ali, pra interagir. E quando chegou, aí vai ser revelado quando a gente pousar no Rio. Beleza? Quando pousou no Rio, a gente se juntou ali e quem que tá grávida? O Edgar que comentou ia ser a Aline, na verdade foi a esposa dele.
Mas tinha mesmo, tava grávida mesmo. É, tinha. Ah, achei que você tinha soltado. Aí eu soltei, tava grávida. E minha irmã revelou também. A minha irmã mais velha também tem uma menininha. Coisa mais linda. Aí quando a gente voltou pra lá, comecei a conversar com a minha esposa. Ela falou assim, não quero, foi combinado e vai ficar só com esse. Agora o projeto é o quê? É fazer o meu filho fazer 4 filhos. Pra família não acabar, né? Já que eu não pude fazer. Mas aí você quer que do outro tá 4. Não, eu vou conduzir ele, a gente vai estruturar ele pra ele ter essa mente, aí ele faz 4, ele vai ensinar os filhos dele a fazer cada um 4, vai ter uma família magnata maior, entendeu? Entendi, você quis saúde, vamos. Não é. Bom, quem sabe, né? Ela ouvindo, depois ela volta de... Ó, Xará, tá ouvindo, hein? Você manda uma mensagem pra ela lá pra mim. E aí, seu filho tem quantos anos hoje? Tem 15. Então tá na adolescência. Tá na adolescência. Curtindo. Tá curtindo. E você, curtindo, tá? Curtindo também. Agora é o meu momento, né? Até uns tempos atrás ela era que fazia todo o cuidado, não que a gente não cuida, mas todo o auxílio ali. Agora, a partir de agora, 15 anos, sei que ela fala, sei que veio do gueto, então você se vira agora aí. É, porque agora. Agora o bicho tá. Mas ele é um menino muito bom. Imagina, os pais que tem. Ele é muito. Tem um que reclamar, não. E o que você sente quando você olha pro seu filho e pensa naquele. Qual é o nome dele? Morreu. Murilo. Quando você olha. Magnatinhas. Murilo Martins, Magnatinha. Magnatinha, o próprio. Quando você olha pro Murilo, o que você sente de relembrar quando você pegava ele no colo com 3 meses e tava foda com o dinheiro do leite, da fralda, e agora? Olha, tem uma foto nossa de frente, eu morava no fundo da casa da minha esposa. Tem uma foto nossa lá, eu sentado no chão e ele do ladinho brincando ali, né? Porque eu, assim, devido aos compromissos... Ah, então, detalhe, eu fui barman também, tá? Não contei isso no meio da cabine aí. Eu tive que fazer uns trampinhos depois do horário, entendeu? 2, né? Virar à noite, ganhar um dinheirinho. Não é fácil não, mas tá bom. Então, assim, hoje eu vejo ele e a gente senta e explica pra ele que aonde a gente está, graças a Deus, graças ao Universo TV, ele também precisa valorizar, porque não foi fácil. E aí ele olha assim, às vezes a gente põe as fotos junto ali, a gente sente aquela emoção muito grande, né? Que a gente conseguiu. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. É isso mesmo. Mas passa um filme na sua cabeça de... Eu não sei o que eu ia poder proporcionar pro meu filho quando ele tinha 3 meses de idade. Você pensava, se continuasse naquele cenário que você tava? Olha, se continuasse naquele cenário, eu ia ter que mudar realmente, voltar pra Capivari, né? Ou a gente até tentou, a minha esposa até acabou indo fazer alguns bicos pra ajudar, mas aí eu falei, não adianta, se o valor que entra, aí paga uma escolinha, uma creche, o dinheiro. É mais fácil você ficar em casa e cuidando dele, né? Eu vou pra rua, eu vou conseguir, aguenta aí. E o que você pode proporcionar pra ele hoje, que naquela época você não imaginava que isso poderia... Não, hoje na verdade, assim, ele não é um menino gastão. Ele é um menino bem educado nessa parte. Só que quando ele quer algo, ele até busca pra nós, ó, quero tal coisa. Aí a gente fala pra ele, pra você ter tal coisa, não é que a gente não pode dar. Mas a gente ensina, pra você ter tal coisa, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E ele vai e faz. Ele vai e faz bonitinho. Hoje ele é um menino que tem até um exemplo. A gente ensinou, veio conduzindo, que hoje até tem dinheiro guardado já. Um menino de 15 anos. Não, isso é raríssimo, raríssimo. E não é um menino assim... Ele é um meio sonhador, tudo, mas tudo ele projeta. Não sei, ele, por nós tá mais unido ali, mais família, então ele senta, conversa, a gente alinha, eu quero tal coisa, tal coisa é assim, assim, assado. Mas eu nunca cheguei a dar. Hoje não tem condições de dar. Hoje não tem o que você não consiga dar pra ele. Se você quiser, você pode dar o que for. Exato. Mas claro que você vai na educação, no valor das coisas. Não é preço, é valor. Porque assim, a minha esposa, a família dela é bem econômica. Nossa família já é mais, né? Mas a família dela não. Só pra você ter uma ideia, a minha sogra morreu, ela nunca sujou o nome dela. Ela não sabe o que é sujar o nome. No Brasil? A minha sogra é aquela pessoa. Então ela já vem de uma família, a tia dela tem um Fusca que me ajudou nessa caminhada. 25 anos ela tem esse Fusca. Qual a minha idade de Fusca? E como é que esse Fusca te ajudou? Ai, meu pai, olha lá. Quando eu
eu fiquei vários momentos da vida, eu fiquei sem meio de transporte, né? A gente faz algumas loucuras sem buscar os auxílios das mulheres, né? Então a gente acaba perdendo alguma coisa. E no meio do caminho eu perdi o carro. E eu precisava ir para Valinhos, que tinha um escritório lá, tava ajudando lá. E aí eu falei, tia, posso usar o Fusca? Isso lá atrás. Ela falou assim, não, pode, tá aí, né? Pode usar sim. Aí eu ia para Valinhos de Fusca, trabalhava o dia todo lá, o Fusquinha ficava parado. E voltava para casa. E no meio do caminho eu fiz essa caminhada acho que 3 dias. No terceiro dia, eu tava em Valinhos, eu fechei 4 vendas. Falo eu, se não me engano, foi 3 ou 4 vendas. Aí eu falei pros mingau, você é um pouquinho mais cedo que precisa atender para fechar as vendas. Não, pode ir, Magnato. Peguei, pá, com o Fusquinha, chinelei e vim embora. Fiz as vistorias, ganhei o meu dinheirinho e fui para casa tudo contentinho. Só que assim, a gente tinha uma coisa que acho que já estava dentro de nós. Nós não saía gastando. Então nós ganhávamos, nós juntava ali, opa, isso aqui é pra tal coisa, então eu deixava guardadinho. Aí quando amanheceu o dia que eu fui pegar o Fusca pra Valinhos, ele não pegou mais. Aí minha tia, leva no mecânico, achando o mecânico, ele foi lá, levei o carro, tudo, ele guinchou até lá, tudo. Assim, ó, vai ficar X pra arrumar. Eu falei, então vamos, ele pode arrumar. Eu cheguei em casa, era o X das adesões que eu tinha vendido. Nossa. Ou seja, trabalhou para pagar. Trabalhei pra pagar. Mas se eu não tivesse ido para Valinhos, aceitado esse desafio, eu não podia ter as 3 vendas. Eu podia ter nada. Ou podia ter muito mais, hein? Mas eu fui, aceitei o desafio e ainda recebi 4 vendinhas. Mas aí, resumindo, e se eu não tivesse ido e usado o carro e quebrado e não vendido nada? E essas vendas reverberaram em indicação depois? Sim, não, sempre. Não. As vendas sempre teve indicação. Então pronto, saiu ganhando. Acabou. Perdi ele não. Paguei o que? Investiu. Eu investi. Isso, a palavra certa aí. Eu fiz um investimento. É isso. E falando então sobre família, voltando aí sobre família, porque até a tia da sua esposa te acolheu, te abraçou, te ajudou, te apoiou. Devo muito a ela. O que significa família para o Magnato? Família é algo muito forte. A minha família é bem unida. Graças a Deus, do lado da minha mãe, minhas tias, do lado do meu pai também. Meu padrasto a gente considera como um pai. Nem usa essa palavra padrasto que a gente acha muito feio, né? Considero ele como um pai, ele foi o ajudador. Ele foi o cara que me deu o cartão, meu padrasto. Minha mãe é muito guerreira. Então, assim, ela já nos ensinou muitas coisas que hoje a gente não sofre mais, ou não sofria no decorrer dos anos, por aprender na raça ali, Criou sabe? casca. Criou casca. Então, muitas coisas a gente sentia, mas não transmitia. É o que hoje minha mulher consegue me ler. Ela sabe quando tá acontecendo alguma coisa. Quando eu chego em casa, eu tenho uma fraqueza muito grande. Qual é a minha fraqueza? Se eu chegar em casa e eu tiver comendo traquina, porque alguma coisa tá me... A senha, então, é traquina. Se eu chegar em casa com um pacote de traquina e eu destruo ela. Eu destruo. Então, assim, muitas coisas que eu passei foi acontecendo e foi me estruturando, me dando criando essa cobertura aonde eu não fico demonstrando muito o lado ruim. Tem o lado ruim para todo mundo. Eu não sou o mais forte, igual criando um consultor de ferro, né? Então eu já vinha criando esse consultor lá no passado, com as barreiras, com as dificuldades. Às vezes não chorava perto dela, mas já chorei muitas vezes no carro, falando sozinho. Ainda bem que tem isso, filme o carro, né? Ninguém vê, tem até na frente. Então assim, eu já passei os meus momentos sozinho, reclamando. Mas chegava perto da pessoa e nada aconteceu. Eu tô intacto. E o que você sentia quando você estava sozinha? Assim, Sozinho não, porque a gente nunca tá sozinho. nunca tá sozinho, né? Falando com o pai, né? Sentir umas dores no coração, né? Aquele... Será que eu vou realmente conseguir mesmo? Mas ninguém pode saber, hein? É só eu e você. Então foi aquelas pontadas ali, aquela lágrima que desce, que ninguém é de ferro, né? E aí eu chegava ali e falava, não, eu vou conseguir. Chacaiava a poeira e vamos pra frente. Qual que foi o diferencial que te fez ter certeza de que você ia conseguir aqui,
com a gente. Aqui, o diferencial foi o portfólio, que era mais aberto, a união. A gente percebe que, por mais distante que estamos, eu falo acolhimento, né? Vocês acolhem a gente. Igual eu falo pros meninos, quando a gente vem, a gente volta, não sei que tem com os mineiros, né? Que a gente volta todo doido. Então, assim, uma coisa que fez eu mudar o jogo, que lá eu saí sem nada, eu não tossi. Eu saí sem nada, zero. Vim pra cá e comecei a fazer. Eu falei, eu tenho que fazer, porque o que me move, zero, que eu não tinha nada. Segundo, minha esposa. E terceiro, meu filho. Essa família eu não posso destruir ela. São os meus, né? Os que precisam. São meus. Se eu falhar, não tô falhando só comigo. Eu estou falhando com eles. A responsabilidade minha, o provedor quem é? Sou eu. Tem que se jogar. Eu não quis casar com ela. Eu não quis ter o filho. Eu queria ter mais, mas agora não quero. Então, assim, eu tinha que prover tudo. Sem choro. Chorava escondido. Só teve um amigo meu que viu eu chorando. Tá com você ainda? É amigo ainda? Vamos dizer que é um amigo distante agora, né? Mas é amigo. Se a gente se encontrar, tocamos umas ideias, batemos mó papo. E quem que você carrega até hoje como referência? Não que esteja com você no seu mercado, mas assim, quem que foi referência pra você no início? Até que tá dentro daqui, que pode ser, que nos represente aí, que seja, né, nosso personagem aí maior, ou que estivesse de fora e você olhava e falava, cara, quero chegar ali. Você se inspirava. Olha, das pessoas que eu me inspirava, que considero, é esse parceiro, porque eu andava com ele, por mais que ele não me passava a venda, mas eu falava, pô, não assim, o cara não estudou pra nada, né? Veio de uma família pobre igual a nossa. Pô, se ele conseguiu, eu vou conseguir. Eu vi ali ele atendendo e não falava muito. Falei, cara, não estudou, falava ali o básico do básico e fechava. Então eu falei, não, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Esse lá, o primeiro, quando você... Ela Aí quando eu vim pra cá e vi essa mudança que todo mundo conhece, o nosso CEO, tanto o Laender também, agora o Vitão, eu vi essa galera toda ali. Conheci todo o povo da GV, né, que é um exemplo muito grande aí, o nosso lá de Cuiabá, o filho do Vanderlei. Jorge Necker. Pô, eu olhava ali, uma simplicidade daquela, falei, não, se ele consegue, eu consigo. E outros grandes nomes aí que a gente conhece, grandes consultores, grandes gestores, não, se eles estão fazendo, o que eles estão fazendo? É isso, não é? A receita é essa, eu vou conseguir também. E a sinergia daqui de dentro é muito diferente, né? E sempre, quando você encontra o CEO, ele pergunta, tá tudo bem lá? Eu falei, tá ótimo. Ele assim, nada que tá tão bom que não possa melhorar. E é verdade. Eu falo muito sobre isso. A gente tem falado muito sobre isso. Por exemplo, arrasta, né? Aconselhar é muito bom, mas o exemplo que arrasta. E aí a nossa referência maior não se cansa nunca. Nunca. Não para. Eu acho que não tem exemplo maior que esse pra gente seguir. Pra chama não apagar dentro da gente. Exatamente. Você falou tudo. E o que faz a sua chama não apagar? Os pilares, né? Que é a minha esposa, o meu filho. E olha que interessante, eu tenho um menino lá agora, então meu sobrinho, tá até aí. Aí uns tempos, quando nós era mais, que eu tava no negócio, mas lá atrás, há um dia perguntaram pra ele o que ele queria ser quando crescer. Ele vira assim e fala, eu quero ser igual ao meu tio. E naquela época a gente não tava tão ruim, né? E hoje ele tá com 21 e tá trabalhando com nós. Há um ano atrás ele veio como ADM nossa ali. E depois de 3 meses ele se jogou. Eu disse, eu não quero ficar atrás no computador, eu quero vender, eu quero ser um gestor igual você. Então quer dizer, igual você falou, exemplo,
arrasta. E aí ele veio, tá, bateu as suas 100 placas já, então tá todo animado. Então isso a gente fica orgulhoso, né? Fora outros consultores, igual o pai dele, o Paulo, igual o Guilherme de Valinhos, igual o Wesley. Então a gente tem muitas pessoas ali, outras que estão vindo agora, que pelo nosso exemplo começou a fazer também. E tá dando certo. O que você sente de saber que você muda vidas? Mudo Vidas é muito bom. É um projeto muito bacana, né? O universo, ele muda as vidas das pessoas. Isso é ótimo. E o seu exemplo, não só de persistência, de se tornar um magnata, de ser conhecido entre o nosso universo, que é gigantesco, entre o nosso mercado, mas também seu exemplo de vida, do que você transformou na sua vida. Então, é um exemplo também para os seus, para o seu sobrinho, por exemplo, pai dele, por exemplo. E aí você transformou a vida dessas pessoas e... Minhas irmãs ficam olhando lá e falam, olha, tem que seguir o você mesmo. Esse dia até a mais velha me falou assim, eu sempre pego no pé dela, né? Sobre treinar, sobre cuidar da saúde. Aí eu falei, mas você deixa eu treinar você? Aí a minha mulher falou, se você for treinado por ele, você tá na roça, ele é chato. Aí esse dia ela viu, aquele assunto de você treinar eu é sério? Aí eu falei assim, olha, é sério, só que a distância não permite, mas a gente pode pôr alguma coisa. Então quer dizer que algumas coisas que a gente faz, por mais que a gente ache que não é nada, as outras pessoas estão fazendo. Estão observando e querem fazer também. Isso é muito bom. Já que você entrou aí nesse assunto, então, a saúde. A saúde tá no auge, né? Tem que cuidar. Por exemplo, tá com... Meu moleque fez 14, ele começou a treinar, tá todo empolgado. Aí já tá fazendo futevôlei, anda de bicicleta e faz academia. A minha mulher acompanha ele também, eu acompanho. Então, assim, nós três já cuidamos da saúde. E voltando aí na sua esposa, na Aline, hoje ela tá com você no universo também, né? Ela é seu ADM aí, né? Ela é. O que representa pra você poder estar com a sua família do seu lado, trabalhando com você? Poder... Claro que ela tem muito trabalho, Né? mas... Muito, muito. Inclusive, ela tava no escritório, tava no monitor. Esse consultor que foi lá que atendeu. Não, entra aqui, vamos conversar. E a minha mulher é uma pessoa assim, ela prefere lidar com planilha do que com pessoas. Nada contra. Só que é o perfil dela. Se ela estiver numa roda com os consultores, automaticamente ela vai conversar, vai dar atenção. Normal. Mas dali a pouco ela vai se afastando, vai ficando no cantinho dela ali. Não tá tudo certo. E isso foi difícil pra mim, que eu sou um cara já dado, né? Então eu não queria arrastar ela pra isso também. Aí a gente fez um curso, identificamos cada perfil. E aí começamos a trabalhar dentro disso. Então hoje o que ela fala eu entendo, o que eu falo ela entende. Eu brinco dentro da comunicação que lidar com pessoas é parecido com as linguagens do amor. A gente tem que identificar como que aquela pessoa se comunica melhor ou como que ela recebe melhor, para a gente saber extrair o melhor dela e ela também atuar onde ela se sente mais confortável, onde ela brilha muito mais. Isso. E não adianta a gente querer que uma pessoa faz se ela não... Não adianta. Hoje a gente se identificou, hoje eu já consigo identificar o momento que ela tá gostando e o momento que ela não tá, e a mesma coisa eu. Então é difícil eu não gostar de alguma coisa, né? Vai estar com traquinas na mão. Traquina na mão. Aí você vai saber que opa, aconteceu alguma coisa ali. Ela percebe. Mas assim, sobre saúde, sobre família, sobre ela estar do meu lado, é muito bom. Que eu poderia estar proporcionando uma outra pessoa para fazer isso. Mas nada melhor do que ela. Os negócios estão no nome dela. A pessoa que você mais confia. É, a pessoa que mais confia nela. E vocês se complementam. Sim. Porque você é ali o comercial, você é o relacionamento, você é o que vai pra rua, você é o que tá convertendo. E ela é quem organiza, quem deixa a casa funcionando, quem faz a engrenagem encaixar e mover. Exato, exatamente. Até quando eu preciso dar um não, eu falo, vou falar com a Aline. Aí já sabe que é um não, entendeu? Aí, mas é muito bom isso. E o que você espera pro futuro? Olha. Tem sonhos ainda pra realizar? Porque já realizou tanta coisa. Não, mas tem. Por isso que é bom de um lado e do outro lado é melhor ainda. Porque cada vez que passa tem mais sonhos.
Você viu um vídeo que a gente postou no nosso perfil essa semana, em que nosso líder aí falava sobre que tipo de vendedor a gente procura? E tem vendedor que é arrastado pelo desejo e tem o vendedor que é arrastado pela necessidade. Qual vendedor você é? Eu acho que eu sou pelo desejo, Você iniciou com o vendedor da necessidade. da necessidade. E hoje já caminha pro vendedor do desejo. Caminho, não, você já é. Já é, né? Já é, graças a Deus. Aqui, ó. Mas eu comecei pela necessidade. Ou era, ou era. Ou vai, ou racha. Não tem o que fazer. E Se joga. E o que mudou na sua cabeça para você se tornar o vendedor do desejo? Porque ali, naquele vídeo, a gente falava que o vendedor da necessidade é aquele que começa a vender, que entra no negócio, que vai de cabeça, porque ele precisa comer, porque ele precisa pagar as contas, porque ele tem uma mulher esperando ele em casa, porque ele tem filhos, ou porque ele tá doente, ou porque... por necessidade, por ausência. É. E aí, quando ele atinge aquele objetivo, pagou as contas, beleza, estabilizei, tô ganhando aqui meus X por mês, e com isso eu consigo sobreviver, eu consigo já fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto, não vou estar devendo ninguém, beleza. E aí ele vai estagnar. E o vendedor do desejo é aquele que conquista o primeiro carro, um ninho quadrado, sem a escada em cima. Porque com a escada É. a gente fica... Não pode colocar escada em cima. Tem hein? escada em cima. Pelo amor de Deus. E aí conquistou, beleza, pagou o ninho. E aí ele fala, não, agora eu quero um carro automático. Ele não precisa do carro automático, mas ele quer. Então ele é puxado pelo desejo. E agora a gente está entendendo que pode existir, não, que existe porque eu estou de frente para um vendedor que começou pela necessidade, se transformou no vendedor do desejo. Como é que você virou essa chave? O que aconteceu? O que brilhou seus olhos? O que mexeu na sua mente? Que você falou, agora não é mais por necessidade. Eu tenho um grande parceiro, ele é aqui de Minas até. Um dia ele foi no meu escritório, a gente reatou os negócios, as parcerias, ele foi no meu escritório e a gente começou a conversar. E ele falou assim, ó, eu já tive X carro. Esse carro aqui, cada vez que ele ia lá, ele ia com um diferente, do mesmo modelo. Eu falei, cara... Cores diferentes? ele pegava o mesmo carro, cores diferentes. Olha Preto, só. branco, enfim. Ele teve 7 para 8 carros dessa linhagem. E era o meu sonho de consumo. Eu falei, um dia eu vou ter um desse. E eu comecei a conversar com ele, comecei a perguntar como é que é aquele carro. Não, pera um pouquinho, tô aqui, dá uma volta. Aí um dia à noite catei aquele carro, andei, tudo, falei, é isso que eu quero. Sou dorcinava pela criança. Pronto. Aí falei, eu quero um carro assim, assim, assado. Tem que ser automático, tal ano, tal modelo, e assim, assim, assado. Do mesmo jeito que eu realizei o dela, eu quero o meu. Aí surgiu outras coisas, porque vem no meio do caminho outras coisas. Se não tiver com o desejo afirmado, notado ali, eu falei, eu quero esse carro. Aí surgiu outras coisas, eu falei, não, aí eu chegava em casa com outra, ela falou assim, não é, você não falou que você quer tal carro? Não, eu só tô testando, de boa, mas já sabia o que eu queria. Então, quando eu levantei um dia com ela, falei assim, a gente vai sair procurar o carro hoje. Então, se eu fosse olhar lá atrás, quem era o magnata para poder fazer isso? Olha como é que Deus é bom demais, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, hoje eu já vi no Facebook o carro em tal loja. Mas vamos lá. Vamos lá, era o carro que eu queria. Assim como aquela blusa ficou esperando o Murilo. Chegamos lá na hora, falei, ó, eu nunca vi uma loja entregar o carro tão rápido aquele dia. Eu acho que eu gastei uma hora e meia, já tava vindo embora com o carro. Que aí, no dia? O cara foi, um vendedor foi bom. Devia ter trazido ele pra nós. Eu tentei. Ele é tão bom o que ele faz, eu não vou ficar quietinho por enquanto aqui. Mas fizemos parceria. Aonde a gente vai, a gente fala do nosso negócio. Aí perguntou o que eu fazia, aí começamos a conversar, fizemos uma parceria. Mas eu vim embora com o meu carro. E os desejos não pararam. Não para, agora eu conversei com ele ontem. A gente foi rapidinho visitar um escritório aqui em Contagem, de rastreador, fomos lá visitar ele. Aí eu fiz a mesma pergunta, agora ele já tá em outra linhagem de carro. Falei, meu querido, agora eu quero passar pra essa linhagem aí. Só que eu preciso um pouco mais de conhecimento, sei que já tá. O que você me fala? Não, quando que você quer? Eu falei, daqui um ano, estourando metade do ano que vem, vai, não vamos colocar um ano não.
até julho do ano que vem eu preciso estar com essa nave. Então você me fala que nós vai buscar esse carro. Então já tem aí. A patroa não quer mexer no sonho dela, não. Eu falei, vai, tem que ter um sonho novos. A gente tem que renovar, né? Tem que renovar eles. E foi o quê? Foi confiança? Foi Deus, com certeza? Foi paixão pelo que você faz? Confiança no negócio? O que fez você mudar de tô pagando as contas, tô bem, pra não quero só pagar as contas. Quero guardar, quero investir, quero fazer. Fora outros negócios que surgem que a gente já tem também que a gente nem esperava. Então, eu acho que assim, você acreditar no negócio, porque a gente está vendo que o CEO está criando estratégias, está se movendo. Você não vai se mover? Tem que se mexer também. Ele está criando uma sustentabilidade para todos e para mais novas pessoas. Está montando um negócio para trazer novos. E sempre novos e novos. E nós que estamos aqui, a gente tem que continuar. Já é uma referência, continua no topo por isso. Exato, não pode parar, não. Porque já é uma referência. Todo mundo que entra já ouve falar, já tá Já. seguindo, já sei quem é. Teve uma vez que eu vim pra cá, eu fui visitar o escritório do Renatão. Aí eu fui lá visitar o escritório dele, passar o dia com ele. Quando eu cheguei, tinha um carro lá e uma pessoa lá conversando com ele. Aí acabou a reunião dele, sobe aqui, Magnato, na sala, eu vou te apresentar a pessoa, tu. Aí a pessoa olhou e falou assim, ô, já te sigo. Você é o famoso Magnata, né não? Falei, rapaz, você me segue outra, totalmente de uma cidade aqui de Minas que eu nem imaginava. Você não tá nem em contato. Dele em contato. Ele foi lá e tá aqui, ó, você aqui, ó. Você não sabia nem quem era. Eu sabia quem era. Eu falei, você falou. Você sabe por que eu comecei a te seguir? Porque você falou dessa empresa, o crescimento dessa empresa, das oportunidades. Eu falei, opa, comecei a te seguir, hoje eu tô aqui com o Renatão. E isso também é uma coisa muito legal, né? Que você foi um indicador para que um outro representante nosso Aí, ó. convertesse, fechasse, agregasse, trouxesse mais alguém para o nosso time. Exato. E isso é muito legal, porque vocês não são concorrentes. Isso. Vocês trabalham juntos, você sabe que é pro crescimento do todo. E se ele tá ganhando, você também tá ganhando. Todo mundo ganha. Não tem como. Se a GV traz conteúdo, a gente posta, ao nome criado, traz negócios para nós também. E quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas estiverem, quanto mais pessoas representarem, mais forte nosso nome é. E melhor a gente se coloca no mercado, porque você sabe mais que ninguém o tanto que a gente é criterioso em exercer o nosso papel pro associado, para quem tá recebendo o produto, o serviço. O serviço, né? O associado de ponta. Fora outros associados que seguem a gente. Ixi, é muito bom. Muito bom. Pra gente caminhar aí pro nosso encerramento, o que você pode deixar de pensamento, de mensagem sobre a sua trajetória, quem você é, quem você deseja ser, e para as pessoas que estão aí te visando como inspiração, como referência? Não só de vida, mas de profissional, com certeza. Ó, o que eu posso deixar para essa turma é o que eu deixo com meu filho. Esse dia eu dei um exemplo para ele dentro do carro sobre venda. Eu falei para ele assim, ele começou a falar, não, o que ele vai fazer, que não sei o quê. Aí eu falei para ele, ó, sobre o seu negócio, meu filho é músico, toca na banda de Hortolândia. Eu falei, se você pegar 4 pessoas para ensinar o que você sabe, você vai estipular um valor, lá um valor simbólico, dentro do conteúdo que você vai passar, você tem 4 alunos. Desses 4 alunos, você já não precisa trabalhar para ninguém. Trabalhar para você mesmo. A não ser que você queira vender proteção veicular. Se você pegar e vender X placa no mês, você vai ter um ganho. Aí ele ficou sonhando. Aí esse dia ele veio, pai, é o seguinte, não tenho só eu para vender. Eu falei para meus amigos e a gente quer vender quase X placas aí por mês para a gente ter. Então é isso que eu deixo para as pessoas, é fazer conta. A matemática é justa. Ela vai mostrar para você certinho o que precisa ser feito. Então, acho que a gente pode pensar em 3 pilares aí.
Não perdeu oportunidade. Não perdi. Você não perdeu oportunidade. Jamais. Você fez do limão uma limonada, uma torta, Você fez assim, a feira inteira do que dava pra fazer com limão. Coleção. Relacionamento. Relacionamento. E conta, então. E conta. Acabou que eu não souber fazer conta. Viver só pra pagar conta? Não dá não, né? Dá não. Dá não. Então, tem que fazer conta. Vamos deixar esses 3 pilares, então. E tem algum livro, alguma pessoa, alguma frase, alguma passagem que rege sua vida e que você pode deixar aí pra gente pensar e utilizar? Olha, livro não tem o mais top do mundo, né? Todo mundo sabe que é a Bíblia, né? O nosso CEO aí deixa um grande exemplo, vários exemplos podem ser tirados de lá. É o que eu falo para os meus consultores. Tem que ler. Eu não lia. De tanto Wesley Soares pegar no meu pé, eu comecei a ler. Hoje já li vários livros, sigo várias pessoas famosas também, mas não tem o mais famoso. Deixou todos os exemplos, que é o nosso CEO, que é o nosso Deus, né? Ele já deixou tudo pronto. Então, se a pessoa, só dele ler a Bíblia, um versículo por dia, ele não precisa ir lá e ler do início. Qualquer lugar que ele for, ele lê um versículo por dia. Não tem livro mais inspirador do que esse. E desses versículos aí, tem um que... Tem um bem simples, né? Um bem simples, vai. Um top, na verdade, que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada te faltou. E nada. É isso. Muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada por Eu que contar agradeço. sua história. Achei que ia tirar uma lágrima, não consegui. Mas descobri porque ele é difícil. Não, pra ver eu chorando, tem que mover, olha. Pode ser que eu chore por dentro, é que vocês não estão vendo, mas tô chorando por dentro. Entendi. Pode ficar tranquila. Muito feliz em poder conhecer mais da sua história, conhecer mais de quem você é, conhecer mais aí não só desses 9 anos de Universo GV, mas dessa vida inteira de tanta coisa, e pode ter certeza que a minha admiração só aumentou. Amém. Amém nós todos. Obrigadíssima. Obrigado a você, minha nossa.